Na verdade, a gente vai iniciar agora com a questão que nós estamos trabalhando, né? Que é quem? É dança, música, o que que a gente está trabalhando? Dança, né? Parte de dança, né? Vocês fizeram uma pesquisa para mim sobre essa questão da dança e pedi para que vocês pesquisassem diversos estilos musicais, né? Não foi isso? E regiões diferenciadas. Lembram disso? Lembro. Então, qual é o objetivo, né, de nós trabalharmos essa questão da dança? Muitas vezes as pessoas falam assim, professora da dança, professora da música, professora da teatro, mas para quê? Né? Para que serve tudo isso para vocês? Né? Serve para comunicação, expressão, né? Eu poder me posicionar diretamente para algo, para a pessoa, eu saber, né, o que é falado, como está sendo falado, interpretar corretamente o que está sendo colocado, improvisar, né, seja na dança, seja na música, ou seja no teatro, até mesmo nas artes plásticas, né, improvisar, e a parte da composição, né, que vocês também fizeram lá na questão da fábula, lembra que vocês tiveram que criar uma fábula, né, que vocês tiveram que fazer a interpretação e tudo, né? A habilidade, articular elementos históricos, antropólogos e sociais do corpo na criação de diversas práticas contemporâneas da dança. Por quê? Porque a dança, ela em cada região, ela tem um estilo diferente, né? Eu não posso dizer que aqui em São Paulo, por exemplo, que a gente tem o hábito de ouvir determinadas músicas, seja o mesmo estilo do Nordeste, né? Lá eles têm um ritmo diferente para ouvir, né, das músicas e tudo, né? Quantidade de aula, eu coloquei 4, que seriam 2 da semana passada e 2 esta semana, né, que está acontecendo a live. A modalidade à distância, e nós estamos pelo Google Classroom ou pelo WhatsApp, né? Aí coloquei uma frase, que essa frase, na verdade, ela é uma frase para reflexão, né? Meu corpo é o templo da arte. Eu exponho como altar para a adoração da beleza, da Isadora Duncan, que foi uma das bailarinas mais bem-sucedidas em todos os tempos, né? A Isabela Duncan, ela é uma bailarina, ela é coreógrafa, e assim, tudo que ela faz fica perfeito, fica maravilhoso, né? Então, ela consegue colocar essa beleza. Então, considerada a arte mais antiga, né? A dança no início das civilizações era para conquistas amorosas, né? E isso se dava com o quê? Com a questão dos animais e das aves, que eles ficavam lá rondando, né? E ficavam fazendo aquelas danças. Para a gente, a dança, porque mexiam o corpo. E aí essas conquistas faziam com que eles se apaixonassem, vamos colocar dessa maneira, o que acontece até hoje neste campo. Vocês poderiam me dizer o que é dança? Vocês já fizeram Então, pesquisa? eu acho assim que dança é uma arte que você consegue se expressar através dela, tipo, é um movimento artístico. Isso mesmo. A dança, na verdade, são ações expressivas, né, onde eu posso estar dizendo com o meu corpo o que eu estou sentindo ou representar o que a música está passando, né? Se, por exemplo, está tocando uma música lenta, eu não posso pegar e fazer um passo agitado, né? Então, eu tenho que seguir a questão da comanda, né? Do que está dizendo a letra da música,
do que está dizendo a melodia quando eu ouço, né? Porque às vezes tem músicas que não tem letras, mas ela tem lá toda a melodia para poder estar sendo composta. E aí, ao ouvir determinadas melodias, eu vou me expressando com o corpo, eu vou dizendo com o corpo o que eu acho e o que eu acredito ser o certo para aquele momento diante da dança. Tá? Ainda tinham as questões daí das forças espirituais, que eram o caso lá dos índios, né? Que eles dançavam antes também para chamarem lá, né, os deuses da guerra, da raça, da prosperidade, da questão das colheitas, né? Então eles faziam essas danças que eram com o sentido de agradar os deuses e esses deuses darem a eles o que eles estavam pedindo, né? Qualquer outra questão. Tinham até as questões amorosas também que eram feitas, né? E tudo era para ser feito como uma homenagem dos deuses no Egito Antigo. Por quê? Porque isso originou-se de lá, né? E aí veio na sequência, veio com o tempo, até chegar na questão dos índios, que eles podiam estar fazendo também ali todo o ritual, toda essa questão para poder compor aí o que estava sendo pedido lá. Na Grécia, que a gente coloca aí, eles tinham a questão da dança vinculado aos Jogos Olímpicos, né? Que todo mundo sabe que os Jogos Olímpicos iniciou-se na Grécia. Isso você já deve ter visto, já devem ter ouvido falar sobre isso. Hoje em dia, né, a dança é conhecida por inúmeros estilos e todos eles trazem sua história, transformações sociais, defesas de costumes, desafios, lutas e muita emoção. O ano passado, vocês fizeram um flash mob, professora, lembra? Que vocês fizeram no horário do intervalo? Sim. Sim, eu lembro. Isso. Hoje em dia, a gente tem essa questão, né, graças a Deus, de termos diversos estilos musicais e de estar representando cada um deles. A gente não pode dizer que aqui no Brasil, em São Paulo, mais especificamente, a gente tenha somente um estilo musical, porque a gente ouve de tudo, né? A gente ouve o sertanejo, a gente ouve o samba, o pagode, o rap, o pop, né? Então, existem várias aí manifestações, e essas manifestações, elas se dão através de ações sociais. Por exemplo, o hip hop. O que seria, por exemplo, a dança do hip hop? Né? É uma dança onde ela acaba fazendo uma crítica social. Né? Ela defende aquilo que ela acredita ser certo. Lembram do filme que você já acho que vocês já assistiram também, o Ela Dança, Eu Danço? Lembram? Aham, sim, professor. O quadro, eu acho que é o que tem mais essa questão, né? Onde a filha de um empresário, ela acaba se envolvendo com um rapaz da classe mais baixa, né? Financeiramente mais baixa do que a dele. E aí ele pela desigualdade mesmo social, né? Pelo que ele acredita. Então, eles têm um grupo, e esse grupo, eles se manifestam através da dança para poder mostrar, olha, nós estamos aqui, nós não somos, né, somente pessoas desconhecidas, nós somos seres humanos e que devemos colocar as nossas opiniões e as nossas transformações para que todos possam estar vendo. Então, o que eles faziam nesse contexto? Eles invadiam lá, né, exposições, restaurantes, ou qualquer outro lugar que eles estivessem, né, e que tivessem as pessoas com um recurso financeiro maior, para poder fazer isso, fazer com que essas pessoas fossem enxergadas, né?
Então, o hip hop é uma das manifestações que mais lutam por essa questão, né? Pela questão das transformações sociais, das lutas pela desigualdade, da questão emocional, né? Então, tem muito disso também. Não só ele, é lógico, né? Mas o que pega mais forte aí é a questão do hip hop. Tem um filme também que a senhora passou pra gente ano passado. Isso, o Honey, Aquele né? lá da menina. O Honey. Isso. Então, Pri, o Honey foi esse Isso ano, mesmo. que eu passei, mas ele também, ele fala também dessa questão, né? Foi Porque... esse ano? Oi? Foi esse ano que a senhora passou? Foi esse ano, no comecinho do ano, que a gente ia até fazer a coreografia, lembra? Ah, é verdade. Parece que foi o ano passado, né? Tanto que a gente não se vê, mas parece que foi o ano passado. Então, nesse filme também a gente consegue enxergar essa questão, né? Justamente porque ela, sendo uma pessoa que ela poderia estar viajando, ela poderia estar conhecendo o mundo, né? Ela poderia ser uma bailarina de primeira qualidade, mas ela faz o quê? Ela acredita no bairro em que ela vive, né? E aí ela começa a trabalhar com essas questões de crianças carentes, dar aula para essas crianças, para tentar resgatar essas crianças do meio das drogas, né? Do meio dos vícios, do meio do que não é considerado ser certo, né? Então, desde pequenininho, ela já trabalha essa questão com eles, essa questão social e essa questão emocional também, né? Porque ela acaba tendo um vínculo maior com eles do que ela imaginava, né? Tanto é que quando ela resolve dar uma reviravolta na vida dela, ela faz o quê? Ela consegue apoio justamente dessas pessoas em que ela ajudou, né? Que ela ajudava. Então, foram eles que estavam lá junto, que foram pintar lá o local da apresentação, lembram? Que foi fazer a limpeza, que Uhum. ensaiaram, sem ganhar nada, né? Então, esse filme, ele fala muito, ele retrata muito essa questão, né, da mistura que teve, porque ela colocou dentro da coreografia, ela coloca uma mistura, né, do balé clássico com o hip hop, coisa que as pessoas não conseguiam ver junto. Era assim, hip hop, é coisa desculpa o vocabulário, é coisa de quem não presta, de quem é maloqueiro, né? E o balé clássico daquelas pessoas certinhas, das pessoas que tinham uma classe melhor e assim por diante, né? Mas muito bem lembrado, Pri. Aí a gente vai. Vocês querem fazer alguma pergunta? Às vezes eu estou falando demais e vocês estão quietinhos, vocês não me perguntam nada, eu acho que está tudo certo. Por enquanto eu tô tranquilo, hein, Pergunta? professor? Eu Tá também acho bem? que tá dando pra entender de boas. Se por acaso eu estiver falando Foi alguma boa. coisa. Oi? Oi, Kisler? Tá de boa pra entender, tá de Ah, boa. tá. Tá. Mas se por acaso eu estiver falando alguma coisa que vocês não conseguem compreender, aí vocês, por favor, me perguntem, tá bom? Então vamos ao balé clássico. Vocês fizeram lá várias pesquisas. Eu peguei só algumas, porque são várias, né? Não tem como a gente estar colocando todas, mas eu peguei algumas que até convivem conosco, né? E uma delas é o balé, todo mundo já ouviu falar, quando é pequenininho a mãe quer colocar lá no balé, né? Quer ajudar, coloca a sainha, coloca o negocinho no cabelo para ficar tudo bonitinho, então ela acaba fazendo parte também do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Então, vamos lá. A transformação da dança primitiva, baseada no instinto, para a dança formada por passos diferentes, né? Gestos, figurinos e cenários. Por quê? Vamos imaginar na era europeia, por exemplo. Essa imagem que está ao lado, ela é bem clara nessa questão. É uma imagem que ela é mais atualizada, né? A gente pode verificar isso pelas roupas das pessoas ao fundo, mas que eles tentam retratar o que acontecia na época, né? Então, eles colocam lá a dança deles dentro de um ambiente fechado, que era o que acontecia antigamente, né?
não existia ainda a questão do palco, como existe hoje para nós. Era uma questão que todos eles ficavam no mesmo nível, né? E aí eles conseguiam passar para quem estivesse assistindo a interpretação deles através da dança. A roupa a gente já verifica, né? Que a roupa também é uma roupa muito diferenciada do atual de hoje do balé, que conseguimos visualizar, né? E perucas que eram muito visadas, que eram muito trabalhadas na época, né? Na época antiga. E eles conseguiam fazer isso com maior leveza, né? Sem nenhum pudor e sem nenhum preconceito em relação ao ocorrido. Tá? Aí o balé, ele surgiu aonde? Na Itália. E essa dança ela foi registrada há mais ou menos uns 500 anos, né? Em comemoração ao casamento do Duque de Milão, né? Lá na França, o balé foi colocado quando a princesa italiana Catarina Medici casou-se com o rei Henrique. E aí ela achou que a dança era espetáculo, né? Era uma coisa assim espetacular. Então ela faz o quê? Ela começa a colocar esses espetáculos, né, da dança do balé clássico, para as apresentações na corte. E isso é lógico, né? Quando a gente faz sucesso, a gente incomoda. E incomodou muitas casas reais, né, europeias da época, porque achavam que a ideia dela elas poderiam ter tido, mas não tiveram. Quem teve foi a duquesa, né? Foi a princesa, desculpa, que havia se casado e que teve essa ideia, achou magnífico. Então, por conta desse ciúmes, né, que existia, aí todas as casas reais tinham inveja dela, né? Tinham ciúmes dela e ela pagou muito com essa questão, né, de sempre ser criticada pelos outros por uma ação que estava dando certo na época. Perguntas? Não? Tá. Aí vem a questão do jazz, né? O jazz é uma modalidade de expressão artística, como todas as outras, tá? Que a gente colocou que é uma modalidade de expressão artística, mas todas as outras também, ela tem essa questão de expressar, né, aquilo que está sentindo, ou aquilo que a música está se pedindo naquele momento, né? Recebe vários estilos e princípios técnicos do balé e da dança contemporânea. Quem já fez alguma vez o jazz percebe que existem na coreografia, mesmo ela sendo um pouco mais moderna do que o balé, existe na coreografia passos do balé compostos com passos mais modernizados, com passos mais atuais. É isso que eles faziam, né? E como que começou essa questão do jazz? Os navios para os Estados Unidos, né, quando tinha essa transição, eles tinham lá a questão que eles tinham que estar dançando para se manterem saudáveis, porque viajavam durante muito tempo e por viajar durante muito tempo nesse navio, se eles não se movimentassem, eles acabavam perdendo um pouco a flexibilidade que tinha, né, que eles tinham para a dança e a força braçal. É como acontece conosco, né? Nós que não temos o hábito de estarmos nos exercitando, né, com muita frequência, quando a gente faz, a gente fica com o corpo todo dolorido, né? Quando a gente faz pela primeira vez. Mas isso não podia estar acontecendo com eles, porque esses negreiros africanos, né, esses africanos que vinham, eles eram tidos para trabalhar. Então, eles precisavam se manter saudáveis, eles precisavam se alimentar adequadamente, né, manter o ritmo das coisas, justamente para que eles não viessem a adoecer, porque se eles adoecessem na época, eles eram descartados.
como hoje em dia também acontece em muitos lugares aí, e quando você está doente, você acaba sendo descartado, né? Para isso, quando eles começaram a fazer as danças, imitavam as danças dos brancos, né? Dos senhores brancos, que dançavam na corte, né? Com os seus pares, e eram todos eles a mesma coreografia. Vocês já devem ter visto isso em algum filme ou novela que já passou essa questão, né? E uma das questões que eles utilizavam era de imitar essa dança dos senhores brancos com a dança deles, com os costumes que eles tinham, né? Com os hábitos que eles tinham. É a mesma coisa, por exemplo, um gringo, né? Bem, aqui a gente sabe que nós estamos num país do samba, né? Aqui em São Paulo nós temos essa questão do samba, Rio de Janeiro, nós temos também a questão do samba muito incutido, né? Na nossa pele, na nossa veia, no nosso dia a dia. E aí vamos supor que vem aqui um estrangeiro e ele vai aprender a dançar samba. Muitas vezes, na época de carnaval, a própria mídia passa isso, né? Deles dançando, deles querendo, né, se manifestarem, mas eles não conseguem ter o mesmo gingado que nós temos aqui ao dançar, por exemplo, né? A gente realmente se entrega de corpo, alma e coração, como nos dizem, né? Então, eles faziam o quê? Eles pegavam a dança desses senhores brancos, mas eles colocavam também a questão dos costumes deles, né? Os costumes do dia a dia. E essas danças do jazz, ela também, né, depois de um certo tempo, ela veio pela luta pela liberdade, né? E essa liberdade é pelo quê? Pela abolição da escravatura, né? Então, sempre tem essa questão. Pode perceber que na maioria das danças, sempre tem essa questão social, né? No jazz, seja lá no balé, sempre tem essa questão social, tá? Aí vem a questão do sapateado, que é uma dança linda, né? O sapateado, eu acho muito feminina, que utiliza muito a questão dos pés, né? E os pés é que fazem a percussão da música. Elas geralmente elas não têm muitos sons, né, fora, e aí elas batendo os pés, que são sapatos especiais que elas utilizam, elas batendo os pés em ritmos corretos, elas acabam tendo a percussão que elas querem, tá? A dança do sapateado é uma dança que ela tem que ser feita em grupo, né? Quando eu faço uma questão do grupo, eu tenho que observar que o meu colega ele tem que trabalhar no mesmo ritmo que eu, né? Se essa dança do sapateado ela é uma dança coletiva, se no momento em que não deve, ele desanda todos os outros. Tá? Lembra quando a gente trabalhou... Oi? Tem que estar em sintonia com a dança. Isso. Eu ia falar sobre isso, né? Que nós trabalhamos essa questão na música, lembra? Que tem que ter uma sincronia na música também, porque se não houver essa sincronia, acaba perdendo-se os movimentos e acaba gerando, ao invés de um som agradável, os ruídos. Lembram disso? Nós trabalhamos sons e ruídos? Sim. Sim. Lembram Sim. que nós trabalhamos ano passado sobre essa questão, né? De sons e ruídos, sobre a questão Na da primeira prova, sincronia. E o balé, ele é muito disso também, né? Então, ele surgiu no século V, lá na Finlândia. Na época, eles utilizavam tamancos, não eram sapatos hoje, que existe hoje. Eles usavam tamancos, e esses tamancos, eles tinham um solado de madeira. Então, conforme eles batiam o pé, eles conseguiam sons diferentes, porque dependia da madeira que ia em cada sapato, entendeu?
Então, se eu colocasse uma madeira A, ele tinha um barulho X. Se eu colocasse a madeira B, ele tinha um som Y, e assim por diante, né? O barulho que eles faziam, que eram os barulhos, né? Ele começou por motivo de brincadeira. Sabe aquelas brincadeiras que a gente faz de bater palma, daí o outro vem bate palma, daí vai o outro e vai criando, assim, aqueles sons, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Um andava de um jeito, o outro andava de um outro jeito, e aí aconteceu que como que é? Que eles conseguiram, através dessa brincadeira, eles conseguiram dar o início ao sapateado, né? A contribuição africana trouxe para o sapateado os movimentos do corpo. Antes eles só batiam o pé, então eles só ficavam na questão de você trabalhando mesmo essa questão da musculatura, né? Porque são forças tremendas que se faz com a parte da coxa, da perna, então dos pés. Então, antes só se trabalhava nisso. Depois, com o tempo, eles começaram a colocar movimentos. Por essa figura, vocês podem perceber que elas estão também movimentando o corpo, não somente o pé, né? E isso por quê? Porque os irlandeses, eles tinham um tronco muito rígido até hoje. Se a gente fala alguma coisa, a gente sabe que eles têm sempre uma postura né? Uma postura mais grave, não é uma coisa muito à vontade, vamos colocar assim. E esses ritmos, né, essas misturas que houve de sons, etc e tal, ele chegou a Nova York e ele chegou através dos cinemas, né? Muitos cinemas antigos e filmes antigos sempre tinham essa questão do sapateado, né? De querer contar a história através do sapateado. Aquela música Dançando na Chuva, vocês já ouviram falar? Que tem um rapaz com guarda-chuvinha. La La Land? Lá, 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 lá. La La Land? Lá, 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 lá. Ouviram já? Ouviram já essa musiquinha? Não? Vamos, pessoas, vocês precisam me falar. Não, acho que não, hein, professora? Professora, é Não. La La Não Land? viram? Não me lembro. Tem, mas ela Se eu tem. ouvi- Dança na música. Depois, se eu conseguir... Dança na chuva, desculpa. Se eu conseguir, depois eu pego e coloco para vocês no grupo o link para que vocês possam abrir e verificar. Mas o cinema sempre colocava essa questão das danças do sapateado, né? E isso foi crescendo muito, e até hoje, mesmo que a gente não tenha uma certa frequência em nossa vida, a gente sabe que o sapateado é considerada hoje uma das danças mais completas existentes. Tá? Aí vem a questão do hip hop, que nós estávamos conversando, né? Então, o hip hop, suas origens e raízes continuam. E a classe média, com os italianos, alemães e irlandeses e judeus, desculpa, se mudaram dali, dando lugar de pobre. Então, pode ver que em todos os filmes que a gente assiste, quando trata dessa questão do hip hop, nunca é um lugar social bonito, né? É sempre assim, essa questão do lugar social mais pobre mesmo, com várias pessoas na rua, usuários, né, de drogas, pessoas desempregadas, né, muitos crimes, e essas coisas assim, dá medo, né, dos lugares para a gente tá se posicionando, tá andando. E com tudo isso, saiu-se de lá, né? Então, os italianos, alemães, irlandeses, judeus, que moravam ali, se retiraram desse lugar, e aí deram lugar
então, para esses lugares, para os pobres, né, para as pessoas de classe baixa, né, de pessoas que não tinham dinheiro ali para estar morando. Nisso surgem as gangues. Quantas vezes a gente já viu aí, né, várias questões de filmes mesmo, até mesmo no filme lá da Honey no Compasso do Ritmo, da dança, essa questão, né, de sempre ter um confronto entre dois rivais, né, e cada um, eles têm umas gangues de gente que ficam toda hora batendo, né, que fica toda hora se confrontando. Até as crianças entrando, né? Com o tempo, as gangues de rua foram se reduzindo e também originando uma nova cultura. Então, aquelas coisas que tinham de antigamente, no início, era muita violência, né? Era morte, ia lá do nada e matavam as pessoas, porque você fez isso, porque você fez aquilo. E aí eles acabavam tirando a vida dos colegas nesse sentido, tá? Já na questão, depois de um tempo, eles fazem o quê? Eles saem, param com essa questão das brigas, dos maus entendimentos, e eles realmente começam a se unir em torno de uma nova cultura, era que o hip hop. Então, essas disputas que existiam eram disputas que eles utilizavam, ao invés de armas, ao invés de faca, de revólver, desculpa, gente. Ao invés de arma, ao invés de facas, né, ou qualquer outro artifício que pudesse ferir o colega, eles disputavam com dança, no estilo da dança mesmo. Então, assim, ó, vamos ver quem é melhor. Em tal lugar, tal hora, vamos nos encontrar e que ganhe quem seja melhor. Né? Não valia dinheiro, não valia nada, mas valia uma questão chamada reputação. Né? Se eu ganho na batalha da dança, eu posso me colocar como pessoa privilegiada. Então, os outros têm que estar sempre ali à minha disposição para fazer aquilo que eu achava ser o ideal, tá? Um jamaicano chamado Cool Herc é bem conhecido, explicado como o pai do hip hop. Então, ele que começou com essa questão do movimento, né, do hip hop. Esse Cool Herc, né, que faz, é bem conhecido, e ele que deu início a isso. Hoje em dia, né, no nosso século, nós estamos no século XXI, a gente não vê tantas essas disputas, essas brigando e se debatendo, tempo de lutas, né, por conta de espaços, vamos colocar dessa maneira. Não nessa questão do hip hop, né, a gente vê, mas em outras questões. Tudo bem? Tudo bem, pessoas? Tudo certo. Sim, certo. Tudo bem. Só o Danielzinho responde? Professora. Opa, respondi, ué. Claro, a explicação está sendo clara para vocês? Professora, Sim. Oi. depois eu vou te mandar um filme também de dança que Sim. tem Sim. hip hop também. É muito bom. Tem na Netflix, eu acho. Ah, legal. Então, se tiver, aí eu dou uma assistida. Porque o nome, eu assisti o filme esses dias. Ah. Não, eu assisti um filme também esses dias de dança na Netflix. Aí eu acho que é o mesmo. É não Full sei. Out? Ah, tá. Então, mas daí se for Não, dentro se não me engano é do dance, contexto, mano. porque a gente está trabalhando agora essa questão de... A gente está trabalhando essa questão de dança e de música, né? Então, se for, aí a gente já consegue passar o link para as pessoas estarem tentando assistir, tá? Aí vamos mudar. A tendência das pessoas é se movimentar cada vez menos. Nós somos sedentaristas, né?
A gente não tem esse hábito de ficar movimentando. A gente não precisava estar em academia, a gente não precisa estar em academia, né? Uma das danças da questão mais completa que existe é a dança, para a gente ter uma vida saudável, para a gente ter uma vida completa, né? A dança desenvolve a capacidade motora de criar movimentos, mental na concepção, memória e na imaginação. Então, quando eu ouço determinadas músicas, por exemplo, eu consigo me colocar na posição, né? Se eu entendo a letra dela, eu consigo me colocar na posição dessas pessoas, né? Dessas pessoas que escreveram a letra, né? Do que está acontecendo ali, do contexto histórico em cima da letra da música. Tá? Além da dança ter toda essa capacidade, né, motora de criar momentos, da questão do mental na concentração, da memória, da imaginação, ela tem o benefício psicológico, né? Ela cria, ela se expressa, ela flui. E a arte, fazer a arte é sempre saudável. Quando eu estou depressiva, eu canto, se eu danço, se eu estou numa festa e eu começo a dançar, eu já começo a me sentir melhor, eu já começo a ter uma visão diferenciada em relação ao ocorrido, né, daquele momento em que eu estou. Tudo bem? Bem, finalzinho, amo muito vocês. Aí vem, gente, ó, existe uma outra questão também. Vocês fizeram o clipe, né, para mim, e deixei dessa vez que vocês escolhessem a música, ficou muito legal quem participou, ficou show de bola. Agradeço a todos que participaram, né, os que fizeram a edição, porque também não é fácil, né, se fazer a edição, mas que vocês tenham em mente que toda vez que a gente trabalha qualquer questão dentro da arte, isso serve para poder ajudar a vocês se localizarem no mundo, se localizarem, terem o espaço de vocês no mundo, né? A desenvoltura, se vocês forem verificar como vocês eram, né, no início do primeiro ano e como vocês são hoje, muitos de vocês já mudaram, né? Eu não digo assim, professora, eu não sei dançar ainda, sou dura. Eu não estou dizendo disso, não. Eu estou dizendo mudaram em questão de pensamento, de comportamento, na questão de estrutura, sabe? De aprender a olhar o outro, a observar o outro. A arte tem muito essa questão de colaboração para fazer de vocês pessoas melhores a cada dia, tá bom? Vocês têm alguma coisa para me falar antes? Depois eu tenho um negocinho para vocês. Oi. O filme que eu assisti, eu acho que é bem legal, porque, tipo, é uma menina que ela é, tipo, de classe média pra alta, e aí acontece algumas coisas na vida dela e ela perde tudo. Aí ela vai pra um bairro mais, uma periferia, se apaixona por um menino, e esse menino sai sem piloto. É bem legal o filme. A trilha sonora desse filme. Eu acho que eu já assisti. Ele é negro, né? Sim. Ele é negro, ela vai morar com o pai? Isso. Ele é ótimo também. Maravilhoso. Né? Mas que vocês tenham em mente isso, né? Porque a gente vai começar a estar trabalhando mais essas questões, né? De dança e de outras questões aí de música, das artes plásticas, né? Mas vocês não deixem de participar, gente. Eu acho muito importante vocês estarem participando, porque mesmo sendo atividades à distância, é lógico que se nós estivéssemos na sala de aula, nós não estaríamos com questões, né, na plataforma, nós estaríamos fazendo tudo na prática, né? Mas eu acho interessante vocês agora tomarem posse dessa questão, é o que a gente tem para hoje, né? E não adianta depois querer colocar a culpa na pandemia, porque todos nós estamos aqui, todos nós estamos presentes, todos nós estamos querendo o melhor para vocês, né? Estamos fazendo a nossa parte para poder ajudar vocês. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos ver aí um vídeo. Esse vídeo... Oi, Dan. Não, eu disse tudo bem. Oi, Daniel. Tá. O que acontece?
A gente vai ver um vídeo agora que é daquela última dança lá do filme da Honey, né? Que eu acho que ela é magnífica, até mesmo porque a gente consegue enxergar ali vários aspectos, né? A questão do balé clássico, a questão do hip hop, a questão do entrosamento que eles têm entre eles, né? A questão do menino, ele colocar um passo e todos aceitarem, todos acharem legal e participarem, né? Não ter aquela disputa de falar, não, eu sou melhor, ou eu sou pior, não, isso daqui não está certo, né? Mas de aceitar aquilo que faz bem para nós, tá? Então, vamos assistir. Amo muito vocês, estou morrendo de saudade de vocês, vocês não têm ideia do quanto eu tenho saudade de vocês, de quanto eu gostaria de estar na sala, mesmo que fosse dando bronca em alguns, né, puxando de orelha em outros, e elogiando, e abraçando, beijando outros, mas que isso faz parte também da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A gente não tem só essa questão de ter tudo bom, tudo bem, tudo maravilhoso o tempo todo, né? Um dia é muito bom, no outro dia não está tão bom assim, mas que somos capazes de passar por tudo e verificar que as coisas podem melhorar. Tá bom? Assistam o vídeo. Pode colocar, professora? Professora, pode colocar? Pode colocar, Vitão. Obrigada. Apareceu aí já, professora? Tô Pode, colocando. Vitor. Pode colocar. Já apareceu. Tá com som? Sim, sim, normal. Beleza, beleza.